Porque, segundo o que está na literatura espírita, só Deus cria o tempo todo. E vamos imaginar que ele acabou de criar uma porção de princípios inteligentes agora, simples e sem ciências. Todos eles. E eles vão se agregar, segundo a regência de um ser mais experiente, para formar um novo ser, à semelhança de uma criança recém-nascida. Ela nasce sabendo tudo? Tem algumas exceções que sim, já nasce falando praticamente, etc. Mas, no geral, vamos imaginar que se fosse um pária mesmo, um ser bem primário. Então, ele não vai ter a expertise e, às vezes, o que ele está fazendo, porque eu já presenciei, tive a honra da humanização de um pré-humano. Então, imagina os seres no universo que nós chamamos de pré-humano, uma egrégora desses seres, duendes, gnomos, se unem, formam uma só realidade com a forma humana. E qual a primeira função? Dominar pelo temor, exterminar até. Aí você imagina um Gengis Khan, você vai imaginando um Hitler, vai imaginando esse povo. Então, isso são funções dela perante a lei. Então, tudo tem o seu objetivo de ser. Porque se Deus está no comando e ele é a onipotência, e só acontece o que ele permite, então um serial killer está perfeitamente dentro do contexto. Do mesmo modo que em nosso corpo existem os naturais killer, as células matadoras. E dependendo da nossa situação, não mata só gente ruim, não. Mata gente boa também. Porque se estivermos em perfeito equilíbrio, só os doentinhos do corpo, as células que estão enfermas, morrem. Mas se eu fizer uma fofoca, se eu usar de maldade, de maledicência, morre todo mundo, à semelhança de uma quimioterapia. Então, quando aparecem esses seres dentro do nosso contexto, vamos dar um exemplo daquele que tirou a vida de 47 ou 48 mulheres. Ele tinha lá um processo que o levava ao encontro delas e se achava no direito de tirar-lhes a vida, dependendo da conduta de cada um. E me parece que 47 mães queria que ele fosse triturado, queimado, esquartejado, e somente um pai. Esse filme, baseado em fatos reais, que a mãe com certeza deve ter morrido de sofrimento pela perda da filha. E quando ele fala, você me colocou numa situação muito difícil, porque o Cristo a quem sirvo recomenda perdoar-te. E se eu não perdoá-lo, eu estou negando o Cristo. E quando ele perdoa, todas aquelas barbáries que as demais falaram, para ele era como se fosse elogios. Ele sorria, como um sorriso sarcástico. Mas quando ele foi perdoado, ele chorou. Ele foi tocado pelo amor que desconhecia. Então, esses seres que ainda agem como instrumentos da lei, porque são instrumentos da lei. A vítima de hoje, normalmente, foi o algoz de ontem. E com o mesmo ferro que fere, será ferido. E, do contrário, a lei de Deus não é perfeita coisa nenhuma. Esse tal Código Penal da Vida Futura, que Allan Kardec coloca na obra O Céu e o Inferno, é papo furado. Mas se a lei é perfeita como perfeito é o Criador, esse ser está servindo de instrumento para que algo, alguém se enquadre na própria lei
ou tenha um momento de reflexão para mudar o seu modo de ser, seu modo de se conduzir. Porque normalmente no popular falamos: quem bate normalmente não se lembra, mas quem apanha jamais se esquece. Então, por isso, esses seres aparentemente deseducados, por exemplo, um simples micróbio, numa combinação pela ambiência e segundo a lei, forma, juntamente com a célula enferma, a célula cancerígena. Foi criada para matar o corpo? Não, ela foi criada para drenar a maldade que foi criada por esse ser que talvez matou 200, que está lá no seu perispírito. Para que ele cure-se pela dor que sentirá no físico, e normalmente ele vai sentir as dores que fez alguém passar. Vamos dar um exemplo prático, confidenciado por um amigo, me parece que é Adão Nonato. Então, ele narra que, na época da Inquisição, não sei por que chama de Santa Inquisição. Só sei que dizimou mais de 100.000 pessoas. E quando aquele cardeal, com um ferro em brasa, ele tinha prazer de introduzir aquele ferro em brasa no ânus da criatura que ia ser torturada. E ele narra que ele próprio, o cardeal, quando ele inseria, o câncer estava sendo gravado, era no ânus dele. E quando chegou a sua vez, ele passou pelo câncer do reto. E sentiu as mesmas dores, só que ali ele introduziu, queimou e aparentemente a dor vai aliviando. Só que ele sentia, anos após anos, como se o tempo todo estivesse introduzindo o ferro em brasa. Então, é milhares, milhões de vezes a mais. A semelhança daquele ser que Divaldo Pereira Franco narra, que ele cometeu suicídio, se jogou embaixo de um trem. 24 horas por dia, num looping. Ele se jogava embaixo do trem, o trem o despedaçava todo, aí ele se recompunha, depois se jogava de novo e ficava naquele ciclo, 24 horas por dia. E quando o Divaldo coloca ele no caderninho para orar por ele, que alguém pediu para que orasse, então, quando ele estava orando, ele conseguia sair daquela situação. Ficar enquanto a oração estava segurando, ele ficava fora, depois voltava. Mas foi indo até que as orações de Divaldo, o seu exemplo, o tirou de vez. E depois ele testemunhou para o próprio Divaldo. Então, não tem nada fora do lugar. Então, existem seres primários para tarefas primárias. Por exemplo, na Umbanda, quando precisa-se libertar seres que foram aprisionados num processo de macumba, por exemplo, de uma magia negra, de uma bruxaria, então vai pegar seres com estruturas bem densas, ainda adensadas, para entrar naquele universo que é muito denso, para desfazer aquela situação. Vou dar alguns exemplos. Então, há seres nesses submundos, o outro não quer confessar, não quer se arrepender, ele é enterrado até o pescoço e coloca uma lâmina, parecendo aquele machado em formato de meia-lua, como se passasse da distância de um fio de cabelo da cabeça. Ele fica igual um pêndulo de relógio. Na hora que você confessar ou intencionar mudar, a gente tira. Do contrário, vai ficar um movimento seu em falso e ele não sabe que já morreu, que não morre de novo,
e pensa que vai morrer outra vez. Então, se existem essas técnicas, vocês que já leram, por exemplo, O Guardião da Sétima Porteira, então vocês vão ver, mas aqui é o demônio, é o pior, é o chefe dele, estava a serviço da lei divina. Então, aqueles seres que usaram de maldade eram esfolados vivos, mas só ia até onde a lei permitia. Então, esses seres são instrumentos da lei e cabe aos seres que estão acordados para o amor incondicional orar por eles, enviar um quanto da sua consciência para iluminar a deles, para que gradativamente, à semelhança do suicida do trem, ele vai saindo, vai mudando a sua paisagem pelo exemplo de alguém que o adotou, como se fosse um pai adotivo, e vai exemplificar como fazer para mudar o roteiro ou o norte da própria vida.